o que realmente há dentro da Área 51. OVNIs, tecnologia alienígena e segredos estranhos demais para acreditar. Até agora, vamos abrir os portões. No meio do deserto de Nevada, cercado por montanhas e leitos de lagos secos, há um trecho de terra queimada sem propósito oficial. Durante anos, ele não existia em nenhum mapa, nenhuma placa, nenhuma rota de voo acima dele. Até mesmo mencioná-lo era o suficiente para levantar sobrancelhas. Foi aqui que tudo começou, o que mais tarde se tornaria um dos lugares mais misteriosos do mundo, a Área 51. Tudo começou na década de 1950. A Guerra Fria estava esquentando, e os Estados Unidos precisavam de um local remoto para testar sua mais nova aeronave de reconhecimento. O governo se concentrou em um leito de lago seco chamado Lago Groom. Isolado, plano e com quase nenhum civil por quilômetros. Era o esconderijo perfeito. A base foi estabelecida sob o nome de Paradise Ranch, para atrair trabalhadores, mas não havia nada de paradisíaco nela. Apenas poeira, segredo e cercas que levavam a mais cercas. Oficialmente, a base não existia até 2013. Sim, recentemente. Antes disso, todas as fotos eram classificadas, e todos os registros eram ocultados. Até mesmo os pilotos que voavam nas proximidades foram instruídos a evitar o espaço aéreo, que foi marcado como restrito sem nenhuma explicação. Se sobrevoassem, corriam o risco de serem interceptados por caças. Este lugar não era apenas ultra-secreto, era invisível. Uma base construída nas sombras. Mas à medida que aviões espiões começaram a sobrevoar e formas estranhas iluminaram os céus do deserto, os rumores também se espalharam. É aí que o mistério se aprofunda, e é para lá que vamos agora. Para entender por que a Área 51 se tornou tão secreta, é preciso observar o que sobrevoava. Nos primórdios, essa base não era um esconderijo para tecnologia alienígena. Era uma plataforma de lançamento para alguns dos aviões espiões mais avançados que o mundo já viu. Na década de 1950, os Estados Unidos estavam desesperados para espionar a União Soviética sem serem pegos. Satélites ainda não existiam. Então, eles precisavam de algo que pudesse voar mais alto do que qualquer radar alcançaria. Foi aí que o U-2 entrou. Era longo, fino e de aparência frágil, mas podia voar a mais de 21 mil metros de altura, alto o suficiente para ver os locais de mísseis soviéticos sem ser detectado. Pelo menos esse era o plano. O U-2 foi construído em total sigilo e precisava de um local de teste igualmente escondido. A equipe Skunk Works da Lockheed, liderada pelo lendário engenheiro Kelly Johnson, escolheu o Lago Groom. Eles transportaram as peças secretamente, usaram linguagem codificada e garantiram que nem mesmo os trabalhadores soubessem o que estavam construindo até que estivesse pronto. O primeiro voo do U-2 aconteceu aqui. Ninguém de fora do projeto tinha a mínima ideia. Mas o U-2 não foi suficiente. À medida que o radar soviético melhorava, os Estados Unidos precisavam de algo mais rápido. Muito mais rápido. Eis o SR-71 Blackbird. Elegante, preto azeite e capaz de voar a mais de 3 vezes a velocidade do som, parecia algo saído de um filme de ficção científica. Na verdade, se alguém o visse cruzando o céu, seria fácil entender por que pensaria que era extraterrestre. O SR-71 voava tão rápido e tão alto que nenhum míssil conseguia alcançá-lo. E foi testado mais uma vez nas sombras da Área 51. Essas aeronaves estavam anos à frente de seu tempo. Alguns dizem que até décadas, e por serem tão secretos, o público nunca obteve uma explicação para as luzes estranhas no céu ou os estrondos sônicos ecoando pelo deserto. As pessoas começaram a falar. Rumores sobre OVNIs não nasceram da ficção, mas de máquinas reais que não deveriam existir. A Área 51 não estava apenas escondendo aviões, estava escondendo o progresso. E à medida que a Guerra Fria continuava, o que sobrevoava o Lago Groom só se tornou mais estranho, mais rápido e mais difícil de explicar. Por trás de todos aqueles testes de aeronaves, estava a própria Terra. O Lago Groom, um antigo leito de lago seco no meio do nada, tornou-se a tela em branco perfeita para a ascensão de um mundo oculto. De cima parece vazio, mas na realidade, é tudo menos isso. Ao longo dos anos, as instalações do Lago Groom se expandiram de maneiras nunca documentadas publicamente. Hangares enormes surgiram. Pistas mais longas que aeroportos comerciais foram construídas. Estradas, sensores, depósitos de combustível, unidades habitacionais. Toda uma infraestrutura projetada para algo muito mais avançado do que simples testes aéreos. O que começou com algumas barracas e uma faixa de asfalto gradualmente se transformou em uma base independente que podia operar fora da rede, longe de satélites, repórteres ou até mesmo da maior parte do governo dos Estados Unidos. Os trabalhadores eram transportados em aviões sem identificação e as entregas chegavam à noite. Até mesmo os caminhões que traziam os equipamentos às vezes eram cobertos e escoltados. Muitos acreditam que alguns desses hangares ficam no subsolo, fundo o suficiente para escapar da vigilância de drones e potencialmente grande o suficiente para abrigar mais do que apenas aeronaves. A segurança em Groom Lake é notoriamente rigorosa. SUVs brancos com janelas escurecidas patrulham as colinas ao redor. Sensores estão embutidos na areia. Invasores não recebem avisos. Eles recebem ordens e multas de estilo militar que garantem que nunca mais tentem. E ainda assim, não há plantas oficiais da base em domínio público.
O que se sabe vem de imagens de satélite, denunciantes raros e deslizes ocasionais em documentos governamentais. Mas talvez a parte mais estranha não seja o que está acima do solo. É o que pode estar abaixo dele. Algumas varreduras de satélite mostram assinaturas de calor inconsistentes com edifícios normais. Outros avistaram rastros estranhos de veículos que desaparecem em certos pontos, como se as estradas continuassem no subsolo. Isso levou a inúmeras teorias: laboratórios, cofres de armazenamento ou túneis escondidos que levam ainda mais fundo no deserto. E é aqui, em Groom Lake, que começa uma das histórias mais controversas sobre a Área 51. Uma que trouxe a palavra alienígena para todas as conversas sobre a base. Em 1989, um homem chamado Bob Lazar apareceu na televisão sob uma silhueta sombreada e mudou para sempre a maneira como o mundo via a Área 51. Ele alegou ter trabalhado não diretamente na base em si, mas em uma instalação próxima chamada S4, escondida nas montanhas Papuzi. Segundo ele, a S4 fazia parte de um programa secreto focado em tecnologia de engenharia reversa. Tecnologia que, segundo ele, não foi construída por humanos. Lazar descreveu o trabalho em um disco metálico e elegante, um dos 9 armazenados na instalação. Ele não o chamou de protótipo ou jato capturado. Ele disse claramente que não era desta terra. A nave supostamente usava uma forma de propulsão que manipulava a gravidade, curvando o espaço de uma forma que nossa física não levava em conta. Suas descrições foram além. A nave não tinha costuras visíveis, nem parafusos, nem fiação. O interior era apertado e os assentos eram excepcionalmente pequenos. Pequenos demais para um humano adulto médio. Lazar acreditava que a tecnologia não era apenas avançada, mas também projetada por seres diferentes de nós. Ele nunca afirmou ter encontrado esses seres, mas insinuou que outros no projeto poderiam ter sido informados sobre sua origem. A implicação era clara. Tratava-se de tecnologia alienígena, possivelmente recuperada de um acidente anterior. Os céticos foram rápidos em apontar falhas em sua história. Registros escolares desaparecidos, histórico profissional não verificável, mas também havia estranhas consistências. Ele descreveu corretamente certos detalhes sobre voos de aeronaves não identificadas sobre o Lago Groom, antes que fossem publicamente reconhecidos. Seu conhecimento do layout da base, rotas de acesso e horários de voos era estranhamente preciso. Até mesmo alguns ex-funcionários admitiram mais tarde que partes de sua história se alinhavam com protocolos reais usados durante trabalhos altamente confidenciais. A maioria dos cientistas tradicionais permanece cautelosa. Não há provas concretas de naves alienígenas, nem fotos, nem documentos oficiais. Mas as alegações de Lazar permaneceram na consciência pública por décadas, em parte porque ele não parecia buscar fama, e em parte porque partes de sua história pareciam plausíveis o suficiente. E se o que ele disse for, mesmo que parcialmente, verdade, sugere que a Área 51 não se trata apenas de aeronaves secretas, pode ser o centro de algo muito maior. A próxima pergunta surge naturalmente: se o governo realmente recuperou uma nave não construída na Terra, de onde ela veio? Alguns acreditam que a resposta está em um dos incidentes mais controversos da história dos OVNIs. Vamos voltar a 1947. Vamos falar de Roswell. Em julho de 1947, algo estranho caiu perto de Roswell, Novo México. A princípio, o exército americano anunciou publicamente a recuperação de um disco voador. A manchete foi publicada em jornais locais, despertando interesse imediato. Mas em um dia, as autoridades mudaram a versão, alegando que se tratava apenas de um balão meteorológico. O comunicado de imprensa original foi considerado um erro, e os destroços foram rapidamente levados para locais desconhecidos. Para muitos, essa reversão repentina não pareceu correta. E com o tempo, Roswell se tornou o centro de inúmeras teorias. A explicação oficial, muito mais tarde, foi que os destroços pertenciam ao projeto Mogul, um balão ultra-secreto projetado para detectar testes nucleares soviéticos. Isso é possível. Mas então, por que o sigilo? Por que os guardas armados? Por que testemunhas, incluindo fazendeiros e até mesmo alguns militares, descreveram materiais que não podiam ser queimados, dobrados ou quebrados? Alguns até alegaram ter visto pequenos corpos humanoides, rapidamente levados sob escolta militar. É aqui que a Área 51 entra em cena. Embora o local do acidente estivesse a centenas de quilômetros de distância, os pesquisadores acreditam que os destroços recuperados, o que quer que realmente fossem, foram transferidos para Nevada para estudos mais aprofundados. Na época, a base em Groom Lake não existia publicamente. Isso a tornava o local perfeito para armazenar, examinar e potencialmente reconstruir algo extraordinário em segredo. Ao longo das décadas, documentos desclassificados confirmaram que Roswell estava ligado a operações secretas reais. Ainda assim, nenhum documento menciona OVNIs ou extraterrestres. No entanto, denunciantes e fontes anônimas continuam insistindo que algo foi de fato recuperado. Algo que o governo não conseguiu explicar. Se essas alegações contiverem ao menos uma fração da verdade, não é difícil entender por que a Área 51 se tornou o local com maior probabilidade de esconder os destroços. Roswell não foi apenas um momento estranho na história. Lançou as bases para quase todas as conspirações modernas sobre OVNIs. E embora o incidente em si ainda seja debatido,
O que se seguiu foram anos ainda mais bizarros de avistamentos sobre bases militares, formas estranhas no céu e relatos de testemunhas que sugerem que Roswell não foi um evento isolado. Desde a década de 1950, relatos de objetos em forma de disco voando acima e ao redor da Área 51 têm sido surpreendentemente consistentes. Moradores locais, pilotos particulares e até mesmo empreiteiros da base descreveram naves brilhantes disparando silenciosamente pelo céu, movendo-se de maneiras que nenhuma aeronave convencional conseguiria. Curvas fechadas sem desacelerar, pairando completamente imóveis e então desaparecendo sem som. Esses não eram apenas rumores passados ao redor de fogueiras. Alguns desses avistamentos vieram de observadores treinados e equipe técnica. Um técnico de radar aposentado afirmou que seus instrumentos captaram retornos, movendo-se mais rápido do que qualquer avião conhecido, sem transponders e sem rastros de calor. Outro empreiteiro trabalhando perto do Lago Groom disse a jornalistas que, em algumas noites, era possível ver discos decolando verticalmente, mudando de direção no ar com arrasto aerodinâmico zero. É claro que esses relatos são difíceis de verificar, mas quando você ouve os mesmos tipos de histórias ao longo de décadas, de pessoas sem parentesco e sem nada a ganhar, isso começa a levantar questões. Algumas explicações apontam para testes de voos secretos. Isso é muito provável. Mas há detalhes em alguns avistamentos que não correspondem exatamente a nada feito pelo homem. Nenhum escapamento, nenhuma propulsão visível, nenhuma asa. Alguns ex-membros, falando anonimamente, foram mais longe. Eles afirmam que pelo menos um desses discos não foi construído pelo ser humano ou por qualquer outro país na Terra. Eles falam de tecnologia recuperada, parcialmente funcional, sendo testada em voos em setores remotos da base. Até mesmo o relato de Bob Lazar menciona voos de teste regulares de uma nave gravitacional de dentro de um hangar camuflado na encosta da montanha. Sejam esses objetos protótipos de armas futuras ou algo mais, o segredo que os cerca é o que alimenta o mistério. Por que não dizer simplesmente que são drones? Porque o silêncio, os lockdowns e as ameaças a qualquer um que seja flagrado filmando. Se essas naves são reais e estão em testes ativos, então alguém, em algum lugar, está pilotando máquinas que o mundo nem começou a entender. E se não são, por que estão sendo vistos repetidamente sobre um lugar que oficialmente não permite que tais avistamentos existam? Se você for a um determinado terminal no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, encontrará um prédio branco simples, sem logotipos nem placas. Do lado de fora, há vários pequenos jatos de passageiros pintados de branco, com uma única faixa vermelha. Eles não têm nenhuma identificação, nenhum nome de companhia aérea e nenhum horário disponível ao público. Mesmo assim, decolam e pousam pontualmente, todas as manhãs e noites de segunda a sexta. Esses são os voos Janet, e sua única função é transportar funcionários de e para lugares como a Área 51. O nome Janet não aparece em nenhum diretório oficial de companhias aéreas. É um indicativo de chamada, usado em transmissões de rádio. Alguns especulam que significa Just Another Non-Existent Terminal, apenas mais um terminal inexistente, embora ninguém tenha confirmado. Os aviões são operados sob contrato com a Força Aérea do ZIWA, e seus destinos exatos são ocultados dos rastreadores de voo no momento em que saem de Las Vegas. Os trabalhadores embarcam com crachás de segurança, e assim que as portas se fecham, essa é a última coisa que alguém vê até os aviões desaparecerem em espaço aéreo restrito. Os passageiros são provavelmente engenheiros, analistas de inteligência, gerentes de projeto, pessoas envolvidas em trabalhos secretos de defesa. Uma vez no ar, eles seguem em direção ao Lago Groom e outras áreas de testes confidenciais. É a única companhia aérea nos Ebatatiwa onde o embarque exige autorização do governo e onde os destinos são ocultados sob codinomes. O sigilo não é apenas para proteção, é sobre separação. Espera-se que funcionários que trabalham em projetos de alto nível deixem tudo para trás ao embarcar. Nada de celulares, itens pessoais ou perguntas. Esse grau de controle e isolamento raramente é visto fora das operações de inteligência. Os voos da Janet nunca foram oficialmente reconhecidos em detalhes pelo Departamento de Defesa, mas sua existência é óbvia, fotografada diariamente por observadores da aviação civil. O mistério não reside em saber se são reais, mas sim no que transportam. Seja lá o que esteja acontecendo na Área 51 e em locais próximos, é considerado importante o suficiente para operar uma companhia aérea privada com mais segurança do que alguns aeroportos internacionais. E isso levanta possibilidades ainda mais estranhas sobre o que está acontecendo por trás dessas cercas. A Área 51 sempre esteve ligada a aeronaves avançadas, mas algumas das alegações relacionadas à base vão muito além de jatos e sistemas de radar. Ao longo dos anos, os rumores sobre programas mais experimentais se intensificaram, aqueles que se estendem a áreas como manipulação atmosférica e controle psicológico. O conceito de modificação do clima não é ficção científica. De fato, durante a Guerra do Vietnã, os militares americanos usaram a semeadura de nuvens na Operação Popeye para estender a temporada de monções. E isso foi real. Portanto, não é um salto considerar que tais ideias possam ter evoluído nas décadas seguintes. Alguns pesquisadores acreditam que bases remotas como a Área 51 seriam ambientes ideais para testar sistemas de energia direcionada ou experimentos relacionados ao clima.
longe do escrutínio público e sob total controle ambiental. Há também alegações persistentes, especialmente de ex-militares, de que certas seções da base estavam envolvidas na pesquisa de como campos eletromagnéticos poderiam influenciar o cérebro humano. Embora muito disso pareça ficção científica, documentos desclassificados de programas anteriores, como o MKUltra, revelam que o governo já havia testado tais conceitos antes. Portanto, mesmo que esses experimentos não tenham começado na Área 51, não é absurdo considerar que possam ter continuado lá, longe dos registros públicos. Relatos de alguns ex-funcionários mencionam prédios inteiros, cujo acesso era restrito até mesmo a pessoas com alta permissão. Lá dentro, de acordo com algumas fontes anônimas, havia câmaras estranhas, salas de isolamento eletromagnético e conjuntos experimentais projetados para interromper sinais eletrônicos, ou possivelmente até padrões de ondas cerebrais. Novamente, nada disso está confirmado, mas a consistência dessas histórias, ao longo de várias décadas e testemunhas, é suficiente para causar espanto. O que é convincente não são apenas as teorias em si, mas o quão fortemente elas são envoltas em segredo. Se não há nada de incomum acontecendo, por que esconder os dados de forma tão agressiva? Por que permitir que mitos públicos cresçam sem controle? Talvez seja intencional. Talvez alimentar especulações desenfreadas seja mais seguro do que revelar a verdade. Porque, embora histórias sobre alienígenas ocupem as manchetes, pode ser a tecnologia feita pelo homem que é mais perigosa e mais real. Embora a Área 51 receba a maior parte da atenção, não é o único local misterioso escondido no deserto de Nevada. Na verdade, pode nem ser o mais secreto. A cerca de 110 quilômetros a noroeste do Lago Groom fica outra zona militar de alta segurança conhecida como Campo de Testes de Tonopah. Alguns a chamam de Área 52. É usada para testar drones, armas avançadas e sistemas confidenciais, mas ao contrário da Área 51, raramente é mencionada na mídia ou em registros públicos. Alguns pesquisadores acreditam que os projetos realmente sensíveis podem ter se transferido para cá com o tempo, à medida que a atenção à Área 51 se tornou mais alargada. Tonopah é cercada por um espaço aéreo ainda mais restrito do que o Lago Groom, e imagens de satélite mostram uma rede crescente de hangares, pistas de pouso e estruturas subterrâneas. Toda a área é fortemente protegida, e a entrada é quase impossível sem autorização militar. Ao contrário do Lago Groom, há menos relatos civis de avistamentos ou fenômenos estranhos aqui. Provavelmente porque é ainda mais isolado de estradas e pontos de observação. Esse silêncio só alimenta especulações de que o trabalho em Tonopah pode estar mais avançado do que o público supõe. Depois, há o campo de provas de Dugway, em Utah, descrito por alguns especialistas como o primo químico da Área 51. É onde os militares testam agentes biológicos, sistemas avançados de detecção e possivelmente até tecnologias de contenção. Ao contrário de Groom Lake, Dugway confirmou ligações com programas de defesa química e biológica. Isso adiciona outra camada de mistério. Se a Área 51 é para sistemas de voo e Dugway é para testes biológicos, quantas outras bases existem por aí? Cada uma escondendo um ramo diferente da ciência secreta. O vasto campo de testes e treinamento de Nevada, que inclui a Área 51 e Tonopah, abrange mais de 2.900.000 hectares. Isso é maior do que alguns estados do Zelmira. Nem toda a área é usada para testes aéreos. Há rumores de que algumas seções são dedicadas a instalações subterrâneas, redes de sensores e tecnologia de vigilância de última geração. E a verdade é que ninguém de fora desses programas sabe realmente a profundidade de tudo isso, literal ou figurativamente. Durante décadas, a versão oficial foi de que a Área 51 não existia. Esse silêncio ajudou a manter as operações invisíveis, mas também tornou a responsabilização quase impossível. Na década de 1990, isso mudou quando um grupo de ex-funcionários entrou com uma ação judicial contra o governo dos Etericeiro-Saiuá. A alegação deles que haviam sido expostos a materiais perigosos enquanto trabalhavam na base, e que o governo se recusava a reconhecer suas doenças ou mesmo confirmar seu emprego. Eles não eram teóricos da conspiração desvairados. Eram técnicos motoristas de caminhão e empreiteiros que alegaram ter manuseado barris de substâncias desconhecidas, operado perto de fossas em chamas cheias de resíduos estranhos e sofrido problemas de saúde inexplicáveis anos depois. Mas, como o governo se recusou a admitir oficialmente a existência da Área 51, os trabalhadores não conseguiram sequer comprovar onde haviam sido empregados. Seus casos médicos ficaram no limbo. Em 1995, o governo Clinton assinou uma ordem executiva isentando o local de operação da Força Aérea, perto do Lago Groom, em Nevada, das leis de divulgação ambiental. Essa formulação, sem jamais mencionar a Área 51, foi o primeiro indício público de que a base era real. O motivo da isenção? Segurança nacional. Mas os críticos argumentaram que era apenas uma forma de evitar decisões judiciais que forçariam as autoridades a admitir o despejo de materiais tóxicos. Jornalistas e grupos de fiscalização tentaram investigar, mas quase todos os pedidos foram bloqueados pelas regras de sigilo. Mesmo hoje, muito do que aconteceu durante aquele período permanece em segredo.
Os trabalhadores que se manifestaram nunca receberam indenização. Alguns faleceram enquanto ainda lutavam por reconhecimento. Suas histórias raramente chegam às manchetes, mas oferecem uma visão rara e realista das consequências do sigilo extremo. É fácil focar em OVNIs e tecnologia alienígena, mas às vezes a história mais preocupante é a humana. Quando o sigilo se aprofunda tanto que nem mesmo os trabalhadores conseguem falar sobre o que foram expostos, surgem sérias questões, não apenas sobre o que está sendo escondido, mas sobre quem está sendo protegido. Porque se esses casos são apenas a ponta do iceberg, o que mais está enterrado sob décadas de silêncio sigiloso? Décadas após sua existência ter sido reconhecida extraoficialmente, a Área 51 permanece envolta em segredo. Em um mundo de vazamentos e satélites, este pedaço de deserto ainda esconde algo que, mesmo agora, o público não tem permissão para entender. A questão mudou de o que há dentro para por que não sabemos. Claro, já vimos aviões espiões e ouvimos falar de tecnologia da Guerra Fria, mas esses são programas antigos, seguros para serem revelados. O que nunca é discutido são os projetos atuais, aqueles que exigem a expansão de hangares, estruturas subterrâneas mais profundas e um espaço aéreo tão restrito que nem mesmo os satélites captam detalhes com clareza. A construção continua, mas ninguém explica o porquê. Alguns acreditam que o que está escondido não são apenas aeronaves avançadas, são sistemas de propulsão que quebram a física atual, fontes de energia décadas à frente de qualquer coisa comercial, ou talvez algo recuperado e ainda em estudo. Outros acham que se trata de controle, manter descobertas revolucionárias fora do alcance público até a hora certa, ou talvez para sempre. O que torna a Área 51 tão única é o sucesso com que ela se esconde à vista de todos. O governo não nega mais, mas ainda se recusa a falar. Cada divulgação é cuidadosamente limitada. Cada rumor é deixado sem confirmação. O mistério não é acidental, é intencional. E esse pode ser o maior segredo de todos. Não o que eles estão escondendo, mas o fato de terem convencido o mundo a parar de esperar respostas reais. Era uma noite tranquila no centro de Los Angeles, quando uma câmera de segurança no topo de um prédio captou algo que não deveria estar ali. Pairando acima do horizonte, quase sem emitir som, estava um objeto triangular escuro, delineado por luzes brilhantes. A filmagem rapidamente vazou na internet, gerando uma onda de especulações. O triângulo não piscou, balançou ou derivou como um drone. Manteve a posição com uma precisão assustadora. Então, sem aviso, girou lentamente e se afastou em um movimento suave e calculado, firme e silencioso demais para qualquer aeronave conhecida. O que torna esse avistamento especialmente estranho é que aconteceu bem acima de uma das cidades mais vigiadas e filmadas do mundo. Se fosse um drone ou uma aeronave, alguém teria assumido a responsabilidade. Mas nenhum governo, nenhuma empresa, nenhum indivíduo se apresentou. Alguns acreditam que seja parte de um teste militar secreto. Talvez uma engenharia reversa de algo que não é deste planeta. Outros acham que esteja ligado às infames naves triangulares negras relatadas há décadas. Objetos tão avançados que deixam até pilotos veteranos sem palavras. Analisando o vídeo quadro a quadro, não vemos nenhum sistema de propulsão visível, nenhuma asa, nenhum rotor, nada que o fizesse voar. Ainda assim, ele se movia como se estivesse desafiando a própria gravidade. O formato coincide com outros avistamentos de triângulos na Bélgica nos anos 90 e em Illinois em 2000. Essas naves fazem parte de um único mistério global. Se sim, quem realmente as está pilotando? E por que elas estão aparecendo sobre nossas cidades? Seja lá o que for, não deixou para trás nenhum som, nenhuma fumaça, nenhum rastro. Apenas perguntas. Poucas semanas após o acidente em Roswell, outro objeto estranho apareceu, desta vez sobre os céus escaldantes de Phoenix, Arizona. William Rhodes, um cientista e fotógrafo local, avistou uma nave em forma de disco circulando silenciosamente acima de sua cabeça. Ele correu para pegar sua câmera e tirou 2 fotos nítidas em preto e branco antes que o objeto desaparecesse de vista. O mais surpreendente é que essas fotos não foram simplesmente ignoradas. Elas foram rapidamente tiradas por investigadores militares, e Rhodes foi interrogado em detalhes. Suas fotos mostravam um objeto curvo e sem barbatanas, que não correspondia a nenhuma aeronave conhecida daquela época. O que dá peso a este caso é a sua cronologia. O verão de 1947 fervilhava de relatos de OVNIs por todo o país, mas poucos tinham provas fotográficas reais como esta. Mesmo agora, décadas depois, essas imagens não foram desmascaradas. Elas apareceram em documentos militares, memorandos oficiais e até vazaram para arquivos públicos. Alguns pesquisadores acreditam que o que Rhodes capturou foi um veículo de vigilância antigo, mas não um dos nossos. Se isso for verdade, então o que quer que estivesse sobrevoando Phoenix naquele dia já estava à frente de qualquer coisa que havíamos construído na época.
Logo acima do horizonte sagrado do Vaticano, onde história, religião e mistério se cruzam, algo incomum surgiu em 2021. Um estranho orbe brilhante pairava nas nuvens atrás da cúpula da Basílica de São Pedro. Não apenas um vislumbre ou reflexo. Era uma forma sólida e esférica, que emitia sua própria cor e luz. Justamente quando o céu parecia calmo, ele se movia lentamente pelo horizonte, visível a qualquer um que olhasse para cima, no momento certo. O que impressionou os observadores não foi apenas sua forma ou cor, mas como parecia deslocado em uma cidade, onde cada centímetro do céu é monitorado. Não era um pássaro, um drone ou um balão. O objeto não oscilava nem tremulava, e não se comportava como nada comum. Brilhava com uma tonalidade tênue. Alguns diziam azulada, outros viam dourada, e permanecia estável no lugar, antes de desaparecer sem deixar rastros. A localização acrescenta outro nível ao mistério. O Vaticano tem sido alvo de especulações há muito tempo, quando se trata do espaço e do desconhecido. Seu observatório no Arizona estuda o espaço profundo, e os rumores sobre documentos secretos escondidos nos arquivos do Vaticano parecem nunca se calar. Será que o que quer que tenha aparecido sobre o Vaticano naquele dia não foi aleatório? Seria um sinal, uma mensagem, ou algo muito mais avançado, observando silenciosamente o assento mais protegido do poder espiritual da Terra? O que quer que fosse aquele orbe, ele não pertencia àquele lugar, e ninguém, nem as autoridades, nem a igreja, deu uma resposta. Assim, de repente, o céu se fechou novamente, e as perguntas permaneceram. Era para ser apenas mais uma manhã para uma equipe de TV peruana, filmando um segmento de estilo de vida em Lima. Mas atrás do apresentador, algo começou a se mover no céu. Pontos estranhos, brilhantes e suspensos em perfeita formação. A princípio, ninguém percebeu. Então, a equipe se virou para olhar. Acima deles, havia uma pequena frota de objetos voadores não identificados, dispostos em um grupo compacto, flutuando lentamente sobre o horizonte da cidade. Não eram aviões, não eram pássaros, e definitivamente não eram detritos flutuantes. O que tornou esse avistamento tão único foi o número de testemunhas. Dezenas de transeuntes pararam e observaram. Jornalistas locais e pesquisadores de OVNIs apareceram em poucas horas. Os objetos mantiveram sua forma, moveram-se com uma sincronização anormal e permaneceram visíveis por um longo tempo, em plena luz do dia. Alguns disseram que era quase como se estivessem sendo observados de cima. Lima não é novata nisso. A região é repleta de lendas antigas sobre seres do céu. O Peru tem um dos maiores números de avistamentos relatados na América do Sul. Sejam as linhas de Nazca ou os enormes geoglifos vistos apenas do ar, muitos acreditam que esta terra há muito tempo tem uma conexão com algo que não é daqui. Seria esta frota sobre Lima apenas mais um capítulo nessa conexão? Ou uma demonstração direta para todos verem? Nenhuma aeronave militar respondeu. Nenhuma agência interveio. O céu se encheu de observadores, e então eles desapareceram tão calmamente quanto surgiram. Milhares de pessoas passam por Chicago O'Hare todos os dias. Mas em 7 de novembro de 2006, algo aconteceu acima do portão C-17, que abalou até os funcionários mais experientes do aeroporto. Vários funcionários relataram ter visto um disco metálico pairando silenciosamente sobre o terminal, logo abaixo do teto de nuvens. Pilotos, carregadores de bagagem e supervisores de companhias aéreas descreveram a mesma coisa. Um objeto com um corpo liso e escuro, sem asas, sem som e sem explicação. O mais assustador é o que aconteceu em seguida. Após pairar por vários minutos, a aeronave disparou para cima com tanta força que abriu um buraco nas nuvens. Testemunhas disseram que a falha no céu permaneceu visível por vários minutos. No entanto, nenhum radar a detectou. Nenhuma explicação oficial foi dada, e as autoridades de aviação rapidamente minimizaram o evento. O que torna o incidente de O'Hare especial é o fato de ter ocorrido em um grande aeroporto com espaço aéreo restrito, monitoramento constante e regulamentações rígidas. Como algo tão claramente visível pôde escapar da detecção? Por que aqueles que se manifestaram foram desencorajados a discutir o assunto? Muitos agora acreditam que isso foi mais do que apenas um sobrevoo. Foi uma observação controlada. Uma silenciosa demonstração de presença, bem sobre um dos lugares mais movimentados do país. E como tantos outros encontros, não deixou vestígios, apenas descrença, silêncio e céu. O antigo horizonte de Jerusalém, onde a espiritualidade e história se chocam, tornou-se o centro de algo inexplicável em uma noite tranquila de 2011. Acima do domo da Rocha Dourado, uma esfera brilhante surgiu no céu. Não era fraca, pairava com intensidade, um branco brilhante pulsando suavemente. Então, num piscar de olhos, desceu direto em direção ao domo, parou logo acima dele e num clarão de luz que iluminou todo o céu, disparou de volta para o alto a uma velocidade impossível. O que torna esse avistamento tão difícil de ignorar é a localização. O domo da rocha não é apenas sagrado, é monitorado, guardado e constantemente sob vigilância. O movimento do objeto não foi aleatório, foi deliberado. Alguns dizem que foi uma espécie de escaneamento ou coleta de dados. Outros acham que foi uma exibição, uma mensagem silenciosa e poderosa. E este não foi um evento
depoimento de uma única testemunha. Foi visto por pessoas em diferentes partes da cidade, de vários ângulos, todas descrevendo a mesma coisa. Os céticos tentaram descartá-lo como truques de câmera, mas o grande número de relatos coincidentes torna isso difícil de engolir. Por que Jerusalém? Por que um dos locais mais sagrados do mundo? Foi um aviso? Uma visita? Ou apenas um vislumbre de quantas vezes estamos sendo observados sem saber? De qualquer forma, aquele clarão acima da cúpula ficou gravado na mente de todos que o viram, e até hoje ninguém forneceu uma resposta que se sustente. O Popocatépetl é um dos vulcões mais ativos do México. E, estranhamente, um dos seus pontos mais ativos de OVNIs. Em 2020, um enorme objeto cilíndrico foi avistado entrando na cratera a toda velocidade. Capturado por uma câmera permanente de monitoramento de vulcões, o objeto brilhou intensamente e se moveu rápido demais para ser um pássaro, drone ou avião. Ele não caiu. Simplesmente desapareceu dentro do vulcão, como se pertencesse àquele lugar. Este não foi um evento único. Ao longo dos anos, dezenas de objetos inexplicáveis foram vistos voando para dentro e para fora deste vulcão. Tornou-se tão comum que a mídia local não o trata mais como algo chocante. Mas este avistamento em 2020 se destacou. Foi claro, amplo e direto. Alguns acreditam que há algo sob a montanha. Uma base, uma instalação escondida. Até lendas antigas de comunidades próximas falam de seres celestes ligados ao Popocatépetl, porque algo que avançou iria direto para um vulcão em erupção. Essa é a parte que ninguém consegue responder. A menos, é claro, que não estivesse tentando evitar a erupção. Estava voltando para casa. Em 1996, durante a missão STS-75 do ônibus espacial Columbia, astronautas da NASA lançaram uma longa corda experimental no espaço, com mais de 20 quilômetros de extensão. Mas algo inesperado aconteceu. A corda se rompeu e se afastou. Enquanto as câmeras a focalizavam, algo apareceu ao fundo. Depois, dezenas. Depois, centenas. Objetos brilhantes e circulares flutuando atrás da corda, pulsando, mudando de forma, movendo-se com inteligência. A NASA os chamou de detritos ou partículas de gelo, mas para muitos que assistiam, não eram pedaços aleatórios de nada. Os objetos pareciam pulsar, crescer e encolher, mantendo uma forma arredondada e consistente. Alguns até mudaram de direção. A filmagem rapidamente se tornou um dos materiais espaciais mais debatidos da história dos OVNIs. Será que esses objetos já estavam circundando a Terra? Estariam monitorando a missão? Ou a corda seria apenas uma isca que expunha o que realmente se move silenciosamente em nossa órbita? Até hoje, nenhuma explicação clara foi dada. O certo é que por alguns minutos, as câmeras captaram algo que a NASA não esperava. E talvez não quisesse que víssemos. Em dezembro de 2009, os céus de Moscou se tornaram palco de um dos mais estranhos avistamentos de OVNIs urbanos já registrados. Um enorme objeto em forma de pirâmide foi avistado flutuando diretamente sobre o Kremlin, o coração do poder político russo. Não estava em alta velocidade, piscando ou deixando um rastro de fumaça. Ele pairava, silencioso, imóvel, girando lentamente, quase deliberadamente. Testemunhas oculares de várias partes da cidade descreveram a mesma coisa. Uma estrutura geométrica escura, pairando sobre a Praça Vermelha, como algo saído de um filme de ficção científica. O que é ainda mais desconcertante é o tamanho. Estimativas sugerem que o objeto tinha quase 1,5 km de largura, grande demais para ser qualquer drone ou aeronave conhecida. Alguns vídeos o mostram girando lentamente no lugar, suspenso como se não fosse afetado pela gravidade. Outros o capturaram em um ângulo diferente, ainda imóvel, ainda silencioso. Ele não piscou ou pulsou como um balão levado pelo vento. Manteve sua forma com uma imobilidade assustadora. O governo russo não fez nenhuma declaração oficial, e a mídia estatal rapidamente mudou de assunto. Mas as pessoas que o viram não esqueceram. Muitos acreditam que isso foi uma demonstração de força, ou um lembrete. A escolha do local não poderia ter sido mais simbólica. O Kremlin, o próprio centro do poder geopolítico. O que quer que tenha pairado lá naquela noite não era comum, e não deixou para trás respostas. Apenas silêncio e céu. Entre os avistamentos militares de OVNIs mais intrigantes, já desclassificados, está o chamado objeto Lágrima, capturado em uma imagem infravermelha, em preto e branco, por um jato de reconhecimento americano. A foto, mantida em sigilo por anos, mostra um objeto brilhante, em forma de crescente, suspenso no alto do Oceano Atlântico. Não estava à deriva, não estava se fragmentando. Tinha uma forma nítida e definida, e parecia emitir sua própria assinatura térmica, diferente de tudo o que é natural ou conhecido na aviação. O que torna este caso ainda mais convincente é o contexto militar. A foto foi incluída em um conjunto de relatórios de inteligência não classificados divulgados em 2023, ligados a investigações em andamento pela Força-Tarefa de UAPs do Pentágono. Não havia rastro de radar, nenhuma identificação.
Apenas um objeto se comportando de maneiras que nenhuma nave conhecida deveria, estacionário em altitude extrema e completamente imune a jatos ou efeitos climáticos. Alguns teóricos acreditam que esta lágrima não estava voando, estava estacionada, como uma sentinela ou uma sonda. Outros sugerem que ela faz parte de uma rede mais ampla de dispositivos de monitoramento, observando constantemente de um ponto acima, de onde nossos jatos podem voar. O brilho assustador na imagem infravermelha aumenta seu mistério. Alguns afirmam que é a assinatura térmica de um motor ativo, mas sem rastro, som ou movimento. É impossível dizer. Esta não é uma luz granulada à distância. É uma forma nítida, um objeto real, fotografado por pessoal treinado e arquivado discretamente, até agora. E se esta é apenas uma das imagens que estão deixando o público ver, o que mais ainda está guardado atrás de selos confidenciais? Era uma manhã tranquila, em Great Falls, Montana, quando Nicholas Mariana, o gerente-geral do time de beisebol local, olhou para cima e viu dois objetos brilhantes e prateados, movendo-se rapidamente pelo céu. Com uma câmera colorida de 16 mm na mão, ele capturou algo que se tornaria um dos filmes de OVNIs mais estudados da história dos Inaxaplana. A filmagem mostra duas formas rotativas, semelhantes a discos, cruzando o céu em plena luz do dia, nítidas, rápidas e constantes. Esta não foi uma história transmitida oralmente ou escondida em boatos. O filme existe. E foi enviado diretamente para a Força Aérea do CNWA para análise. Os investigadores da época admitiram que os objetos eram desconhecidos. Ao contrário de tentativas posteriores de ignorar avistamentos semelhantes, este recebeu atenção séria. O projeto Livro Azul, o programa oficial de OVNIs da Força Aérea, o manteve em seus arquivos por anos. Foi até exibido no documentário UFO, de 1956, marcando uma das primeiras vezes em que o público teve uma visão real de algo não identificado e oficialmente reconhecido. Céticos tentaram explicar os objetos como reflexos de jatos, mas Mariana já havia filmado aqueles mesmos céus antes, e nada do que ele tinha visto se comparava ao que aparecia naquele rolo. A velocidade, o brilho e o movimento sincronizado dos dois objetos não se comparavam a nada que voasse na época, e isso foi em 1950, muito antes dos drones modernos ou dos efeitos digitais. O que torna este caso tão poderoso é a sua simplicidade, imagens nítidas, uma testemunha confiável, interesse militar imediato e nenhuma resposta concreta. 70 anos depois, o filme ainda se mantém, ainda causa espanto e ainda faz as pessoas se perguntarem o que exatamente ele capturou sobre as planícies de Montana naquele dia. Paris, uma das cidades mais fotografadas do mundo, tornou-se o palco inesperado de um mistério moderno em 2010. Em uma tarde clara, turistas tirando fotos da Torre Eiffel notaram algo estranho pairando nas proximidades. Um objeto escuro, semelhante a um disco, suspenso no céu, imóvel e silencioso. A forma era definida demais para ser uma nuvem, firme demais para ser um pássaro e distante demais para ser ignorada. Várias pessoas o capturaram de ângulos diferentes, e o objeto era visível em mais de uma imagem. Sempre na mesma posição, sempre mantendo distância. O que tornou esse evento especialmente assustador foi o quão despercebido ele pareceu naquele momento. Nenhum som, nenhum rastro, nenhuma interrupção. Só mais tarde, quando as fotos foram revisadas, as pessoas começaram a perceber que algo inexplicável havia entrado no enquadramento. Especialistas examinaram as imagens e descartaram reflexos e flares de lente. O objeto tinha uma borda sólida, uma sombra real, uma presença física. Por que a Torre Eiffel? Alguns acham que é o simbolismo. Locais icônicos parecem atrair a atenção, especialmente de cima. Outros especulam que o objeto estava observando, talvez escaneando, se misturando a um lugar onde o céu está constantemente cheio de balões, helicópteros e aviões. Mas não era nada disso. Veio, pairou e desapareceu. Sem explicações. Sem reivindicações de responsabilidade. Apenas um objeto não identificado, flutuando sobre o marco mais famoso da Europa. Capturado para sempre por turistas desavisados que não faziam ideia de que sua foto de férias poderia conter algo verdadeiramente sobrenatural. No coração de uma zona de guerra, onde cada centímetro do espaço aéreo é rastreado, vigiado e bloqueado, algo silenciosamente passou despercebido. Em 2016, sobre Mosul, Iraque, um drone militar americano capturou imagens de uma estranha esfera metálica, movendo-se calmamente pelo céu, sem asas visíveis, sem assinatura térmica, sem escapamento. Ela simplesmente flutuava, estável, controlada, deliberada. Em 2023, essas imagens foram oficialmente divulgadas pela Divisão Aaro do Pentágono, confirmando sua autenticidade. O que torna o orbe de Mosul tão único é o contexto. Não se tratava de uma área rural ou de um deserto tranquilo. Era uma zona de combate ativa, monitorada por algumas das tecnologias de vigilância mais avançadas da Terra. E ainda assim, ninguém conseguia explicar. Não disparava alertas, não respondia a sistemas de rastreamento e não se comportava como qualquer aeronave, militar ou civil. Analistas militares não tinham respostas. O objeto não correspondia a nenhum perfil conhecido de drone e parecia se mover com inteligência, não aleatoriamente. Algumas teorias afirmam que se trata de uma ferramenta de vigilância estrangeira
ligeira, enquanto outras apontam para seu comportamento assustadoramente semelhante a avistamentos anteriores de orbes em torno de instalações nucleares e áreas sensíveis, porque algo assim estaria navegando calmamente por uma zona de conflito, observando, testando ou simplesmente se fazendo conhecido à vista de todos durante uma das guerras mais documentadas dos tempos modernos. O Pentágono considerou o caso não resolvido. Para o resto de nós, isso levanta uma questão mais profunda. Se essas esferas estão observando nossas guerras, o que mais elas estão observando? Ao largo da costa de Santiago, em 2014, a Marinha do Chile encontrou algo que não conseguia explicar. Um helicóptero militar, em missão de patrulha diurna padrão, avistou um objeto longo e escuro, movendo-se rapidamente pelo céu. Quando visto pela câmera infravermelha de bordo, a forma era nítida, uma nave esguia, semelhante a um charuto, planando sem asas, som ou qualquer propulsão visível. Mas o que realmente chocou a tripulação foi o rastro que pareceu deixar para trás. Uma espécie de descarga, visível apenas em imagens térmicas. Não era fumaça, não era vapor, algo mais. O objeto não foi detectado pelo radar, sem transponder, sem resposta às chamadas de rádio. Os pilotos o rastrearam por quase 10 minutos, observando-o mudar de velocidade e ângulo sem esforço. Por 2 vezes, ele lançou uma rajada estranha, algo quente o suficiente para ser detectado no infravermelho, mas completamente invisível a olho nu. Até hoje, ninguém sabe do que era feito ou como se movia daquele jeito. O governo chileno não escondeu. As imagens foram entregues ao CFAA, seu Comitê Oficial de Anomalias Aéreas, e em 2017 foram tornadas públicas com total transparência. Especialistas de diversas áreas, aviação, física e militar, revisaram os dados. Ninguém conseguiu identificá-lo. Descartaram balões meteorológicos, aeronaves, drones ou destroços. Desde então, essa forma alongada tem sido avistada em todo o mundo. Sempre em zonas restritas, sempre atuando um pouco além do que consideramos possível. O encontro da Marinha chilena se destaca como um dos casos oficiais de OVNIs mais claros e detalhados, divulgados por qualquer país. Seja lá o que for, o objeto não veio para brincar. Veio para ser visto. E então, de repente, desapareceu. Na noite de 13 de março de 1997, algo enorme passou silenciosamente sobre o Arizona. Milhares de pessoas, de Phoenix a Tucson, olharam para cima e viram uma gigantesca formação de luzes, em forma de V, cruzando o céu. Não era rápida, não era barulhenta, apenas planava, lenta, constante e tão grande que, segundo relatos, bloqueou as estrelas ao passar por cima. Alguns viram 5 luzes, outros contaram 7, mas quase todos concordaram em uma coisa: não era um avião, um helicóptero ou algo familiar. A primeira onda de avistamentos começou por volta das 19h55, perto de Henderson, Nevada, e continuou por horas, enquanto o objeto viajava para sudeste, atravessando o Arizona. Testemunhas oculares descreveram-no como sendo do tamanho de vários campos de futebol, completamente silencioso e voando anormalmente baixo. Uma testemunha disse que parecia um ser vivo. Outra disse que estava perto o suficiente para tocar. Nenhuma das principais bases militares na área assumiu o crédito. Não houve avisos, nenhum alerta, apenas silêncio. Mais tarde naquela noite, a explicação oficial foi que as luzes eram sinalizadores lançados pela Guarda Aérea Nacional durante exercício de treinamento. Mas essa explicação veio semanas depois do incidente e não correspondia ao que a maioria das pessoas viu. Os sinalizadores não mantêm uma formação perfeita. Eles não pairam silenciosamente por centenas de quilômetros. Eles não bloqueiam as estrelas em um padrão triangular limpo. Até hoje, as luzes de Fênix continuam sendo um dos eventos de OVNIs mais amplamente vistos e relatados na história do Cietlala. 11 de julho de 1991. Um eclipse solar total escurece o céu sobre a cidade do México e milhares se reúnem para testemunhar o raro evento celestial. Mas quando as pessoas olham para cima, algo inesperado aparece. Luzes pairando, brilhantes, redondas e em um padrão deliberado. Vistos pela primeira vez perto do horizonte da cidade, os orbes não piscam como estrelas, nem se movem como balões. Eles permanecem fixos em uma formação geométrica, observando silenciosamente. Os objetos não foram notados apenas por alguns. Eles foram avistados por multidões, famílias e até mesmo por câmeras de transmissão que capturaram o eclipse. Durante anos, o incidente foi conectado a antigas previsões e teorias sobre alinhamentos celestes, desencadeando atividade extraterrestre. Mas para a maioria dos que o viram, não se tratava de mitologia. Tratava-se de realidade. Milhares de pessoas, olhando para cima ao mesmo tempo, viram algo que o governo ainda não consegue explicar. O eclipse era esperado. Os OVNIs, não. Um avião da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados realizava uma patrulha de rotina perto do aeroporto Rafael Hernández, em Aguadilla, Porto Rico. Usando rastreamento infravermelho, a tripulação notou um objeto em movimento rápido se aproximando da pista. A princípio, parecia um drone, mas os movimentos do objeto estavam longe de ser comuns. Ele voava em alta velocidade, fazia curvas fechadas e, em determinado momento, se dividiu em 2 corpos separados antes de mergulhar no oceano, sem diminuir a velocidade. O evento não foi vazado por teóricos da conspiração. Foi analisado
criado e compartilhado pela Coalizão Científica para Estudos de UAPs, uma equipe de especialistas militares, de aviação e de física. Após meses de análise, eles concluíram que o objeto era um fenômeno aéreo genuíno, não identificado, com capacidades de voo além da tecnologia moderna. Seja lá o que fosse, ele se moveu pelo ar e entrou no mar com total confiança, como se já tivesse feito isso 1000 vezes antes. Em junho de 1965, James McDivitt pilotava a nave espacial Gemini 4, orbitando a Terra a mais de 27 mil km por hora. Era uma missão focada em caminhadas espaciais e testes de voos de longa duração. Mas algo mais aconteceu lá em cima, algo que ele nunca esqueceu. Durante uma das órbitas, McDivitt olhou pela janela e viu algo estranho. Um objeto brilhante, metálico, cilíndrico, flutuando do lado de fora. Tinha algum tipo de braços longos ou antenas saindo. Não eram detritos espaciais. Não era outro satélite. E estava se movendo. Ele chamou seu colega astronauta, Ed White. Mas antes que White pudesse vê-lo, a luz mudou e o objeto desapareceu. Eles estavam sozinhos novamente. Ou pelo menos parecia que sim. McDivitt tirou fotos. A NASA as pegou. Mas quando as imagens foram divulgadas, elas estavam borradas, nada impressionantes. A estranha nave que McDivitt descreveu não estava nelas. Ou talvez estivesse enterrado em algum lugar do filme, alterado, descartado. A explicação da NASA: detritos espaciais, um reflexo, um truque de luz. McDivitt nunca recuou de sua observação. Ele sabia o que viu e sabia que não era normal. Anos depois, ele diria que não se parecia com nada que ele já tivesse visto antes. E ele era um piloto de testes da Força Aérea. Ele passou anos nos céus, treinando seus olhos para reconhecer aeronaves e objetos celestes. Este não era um deles. A NASA seguiu em frente, nunca investigando mais. O público seguiu em frente, distraído por missões maiores, conquistas maiores. Mas a questão permanece. Se astronautas experientes não conseguem explicar o que viram, então quem pode? Alguns avistamentos acontecem num piscar de olhos. Outros se estendem para algo mais, algo que perdura. História Musgrave, um astronauta veterano com 6 voos espaciais em seu currículo, não viu um flash rápido ou um ponto distante. Ele viu algo se movendo, algo vivo. Durante uma de suas missões a bordo do ônibus espacial, Musgrave relatou ter visto um objeto longo e branco, semelhante a uma cobra, se contorcendo e ondulando no vácuo do espaço. Não eram detritos, não era um pedaço do ônibus espacial se quebrando. Algo orgânico em seu movimento. Não estava seguindo um caminho previsível como um satélite ou um propulsor de foguete gasto. Parecia estar nadando. Musgrave não era um amador. Ele era um cientista, um cirurgião, um homem treinado para analisar e explicar. Mas ele nunca encontrou uma resposta real. A NASA atribuiu isso a partículas de gelo, talvez um pedaço solto de isolamento. Mas essa explicação nunca se encaixou muito bem. Partículas de gelo não se movem assim. Eles não se enrolam e deslizam. E aqui está a parte assustadora. Ele não foi o único a ver algo assim. Outros astronautas, tanto de programas espaciais americanos quanto russos, falaram sobre objetos estranhos, semelhantes a cobras, aparecendo do lado de fora de suas naves espaciais. O tipo de avistamento que não chega às primeiras páginas. O tipo de coisa que as pessoas descartam porque não deveria existir. Mas se fosse apenas lixo espacial, por que se movia com intenção? Porque se comportava como se estivesse observando. Se outra pessoa tivesse dito isso, poderia ter sido ignorado. Mas este era um homem que passou quase 1.300 horas no espaço. Um homem que sabia a diferença entre lixo flutuante e algo mais. E o avistamento de Musgrave não foi a primeira vez que um astronauta relatou algo incomum se movendo ao lado deles. Anos antes, John Glenn teve um tipo diferente de encontro, um que a NASA se esforçou para explicar. Em 1962, John Glenn se tornou o primeiro americano a orbitar a Terra. Sozinho em sua minúscula cápsula, Friendship 7, ele estava focado, alerta, completamente imerso na missão. Então, algo inesperado aconteceu, um brilho. Um enxame de pequenas luzes brilhantes cercando sua nave espacial. Elas tremeluziam e pulsavam, movendo-se de maneiras que desafiavam as expectativas. Centenas delas, talvez mais, flutuando e dançando ao redor da cápsula. Ele as chamou de vagalumes. Por minutos, ele as observou confusas, mas hipnotizadas. Elas não pareciam ameaçadoras. Elas não se comportavam como partículas de gelo, que simplesmente seguiriam o movimento da nave espacial. Elas pareciam independentes, como se tivessem aparecido por um motivo. Glenn relatou tudo ao Mission Control. No solo, os engenheiros lutavam por uma resposta. Eles precisavam de uma explicação, algo comum, algo técnico. Mais tarde, a NASA diria que os vagalumes eram condensação congelada, se desprendendo da nave espacial. Pequenos cristais de gelo refletindo a luz do sol, perturbados pelos movimentos de Glenn. Uma resposta limpa e organizada, talvez até mesmo verdadeira, mas alguns não estavam convencidos, porque Glenn não foi o único astronauta a vê-los. Ao longo dos anos, outros viajantes espaciais descreveram luzes brilhantes e móveis semelhantes aparecendo do lado de fora de suas naves espaciais. Cada vez, a NASA deu a mesma resposta. Apenas gelo, apenas reflexos, apenas um truque de luz. Mas e se não fosse? E se algo estivesse lá fora, observando? Algo que aparecesse quando quisesse, escolhendo quando
quando ser visto, e conforme as missões espaciais continuavam, relatos como o de Glenn não paravam. Na verdade, um dos avistamentos mais bizarros ocorreu décadas depois, capturado pela câmera durante a missão STS-80 do ônibus espacial, um avistamento que a NASA nunca explicou direito. As missões do ônibus espacial eram rotina na década de 1990. Câmeras capturavam tudo, dentro, fora, ao redor do ônibus espacial. Cada movimento, cada anomalia era registrada. E em 1996, durante a missão STS-80, algo apareceu na câmera que deixou especialistas e astronautas sem palavras. Durante a missão, os astronautas a bordo do ônibus espacial Columbia estavam filmando a Terra quando objetos estranhos e circulares apareceram. Não eram partículas de poeira ou falhas de câmera. Eles se moviam com propósito, entrando no quadro um por um, diminuindo a velocidade, mudando de direção. Então, em um momento assustador, eles formaram uma formação solta, quase como se estivessem cientes um do outro. A filmagem mostrou um objeto se movendo em direção à atmosfera da Terra, parando de repente e pairando como se estivesse observando algo abaixo. Objetos que se comportam assim não existem em voos espaciais convencionais. Satélites não param no meio da órbita. Detritos espaciais não manobram em uníssono. A NASA nunca deu uma resposta clara. A explicação oficial sugeria cristais de gelo, mas a maneira como esses objetos se moviam tornava isso difícil de acreditar. Cristais de gelo não param, mudam de velocidade e flutuam em padrões. O que quer que estivesse naquela filmagem não estava se comportando como destroços. O vídeo se tornou uma das peças mais convincentes de evidências de OVNIs capturadas pela NASA. Especialistas debateram seu significado por anos, mas ninguém conseguiu fornecer uma explicação que fizesse sentido. A filmagem da STS-80 continua sendo um vislumbre inquietante de algo desconhecido, algo observando. E, no entanto, a STS-80 não foi a única missão do ônibus espacial em que coisas estranhas foram capturadas pela câmera. Apenas um ano antes, durante a STS-75, algo ainda mais bizarro aconteceu. Tudo começou como um experimento simples. A tripulação da STS-75 lançou um cabo longo e fino no espaço, quase 19 quilômetros de cabo condutor se estendendo do ônibus espacial. Era para testar a geração de eletricidade em órbita. Mas o que aconteceu em seguida chocou todos que assistiam. O cabo quebrou. Em vez de funcionar como planejado, ele se soltou, flutuando para longe do ônibus espacial. A NASA ficou decepcionada, mas a história real começou quando as câmeras deram zoom no cabo que escapava. Dezenas, talvez até centenas, de objetos estranhos e brilhantes começaram a aparecer ao redor dele, circulares, pulsantes e enormes em comparação com o próprio cabo. Eles se aproximaram, movendo-se de maneiras que não combinavam com detritos espaciais. Alguns tinham buracos em seus centros, como discos voadores clássicos. Eles não apenas passaram, eles pareciam atraídos pelo cabo, aglomerando-se ao redor dele, quase inspecionando-o. Milhões assistiram à filmagem ao vivo. Quando a NASA percebeu o que estava sendo transmitido, eles rapidamente o descartaram. Partículas de gelo, detritos, distorções de câmera fora de foco, tudo menos algo inexplicável. Mas o vídeo mostrou o contrário. Os objetos estavam se movendo independentemente, mudando de direção, agindo como se estivessem sob controle inteligente. Os desmistificadores tentaram explicar isso, mas nenhuma explicação levou em conta totalmente o grande número de objetos, seu tamanho, seus movimentos sincronizados. Até hoje, a filmagem da corda STS-75 continua sendo um dos encontros com OVNIs mais impressionantes já capturados no espaço. Mas encontros inexplicáveis não começaram com missões de ônibus espaciais. Um dos primeiros avistamentos de OVNIs por astronautas aconteceu décadas antes e veio de um homem que não tinha nada a ganhar mentindo. Gordon Cooper viu algo de perto, algo que nunca deveria estar lá. Gordon Cooper não era um astronauta qualquer. Ele foi um dos primeiros da NASA, os pioneiros espaciais da Mercury 7 America. Ele era um piloto de combate, um homem a quem eram confiados segredos nacionais, alguém que não lidava com fantasias. Quando ele disse que viu um OVNI, as pessoas ouviram. Seu primeiro encontro aconteceu anos antes de ele ir para o espaço. Enquanto estava na base aérea de Edwards, na década de 1950, Cooper e sua equipe testemunharam um disco voador pousar bem na frente deles. Eles filmaram, relataram e entregaram a filmagem para os superiores. Nunca mais foi visto. Mas a história mais famosa de OVNI de Cooper aconteceu em órbita. Durante sua missão Mercury Atlas 9, em 1963, algo estranho apareceu do lado de fora de sua cápsula. Um objeto brilhante e esverdeado se movendo a velocidades incríveis. Não era um satélite. Não eram detritos espaciais. Operadores de radar no solo confirmaram que estavam rastreando, o que significa que não era apenas uma ilusão de ótica. Cooper transmitiu o avistamento por rádio para a NASA. Mas quando pousou, algo mudou. Repórteres não tinham permissão para perguntar sobre isso. As transcrições oficiais omitiram qualquer menção ao OVNI. E Cooper foi instruído a nunca discuti-lo publicamente. Anos depois, ele quebrou seu silêncio. Ele falou abertamente sobre OVNIs, sobre as coisas que viu, sobre a recusa do governo em reconhecer a verdade. Ele estava convencido de que a inteligência extraterrestre era real, que tinha estado aqui, que tinha estado observando.
Leroy Chiao não era estranho ao espaço. Como comandante da Expedição 10 a bordo da Estação Espacial Internacional, ele passou meses em órbita, olhando para a escuridão infinita, observando a Terra se mover abaixo. Mas um dia, algo apareceu que desafiava a explicação. Aconteceu durante uma caminhada espacial. Chiao estava fora da ISS, flutuando centenas de quilômetros acima do planeta, realizando manutenção de rotina. Sua atenção estava focada, sua mente travada na tarefa em questão. Então, do nada, algo chamou sua atenção. Uma fileira de luzes brilhantes, uniformemente espaçadas, movendo-se em formação. Não um único objeto, mas vários, viajando juntos contra o pano de fundo da Terra. Eles não estavam seguindo os caminhos usuais dos satélites. Eles não eram detritos espaciais caindo em movimentos imprevisíveis. Essas luzes se moviam com precisão. Chiao ficou atordoado. Ele tentou entender o que estava vendo. Era diferente de tudo que ele já havia encontrado antes. Quando ele relatou o avistamento, explicações vieram rápido. Barcos de pesca na terra, luzes da cidade refletindo na atmosfera. Mas algo não parecia certo. Os objetos que ele viu não estavam abaixo dele. Eles estavam no espaço, movendo-se independentemente. A NASA não investigou mais. Como tantos avistamentos de OVNIs de astronautas, foi deixado de lado, racionalizado, arquivado. Mas Chiao continuou fascinado pelo que havia testemunhado. Ele nunca afirmou que era alienígena, mas também nunca encontrou uma explicação satisfatória. Foi outro lembrete de que mesmo nos ambientes mais controlados e de alta tecnologia, coisas aparecem que não podem ser explicadas. E os astronautas, treinados para serem os observadores mais afiados da história humana, continuam a vê-las. Edgar Mitchell não era apenas mais um astronauta. Ele era um cientista, um oficial condecorado da Marinha e um dos poucos humanos que andaram na Lua. Mas depois de sua missão, Apollo 14, seu foco mudou, porque Mitchell havia aprendido algo que ele não podia ignorar. Ele nunca viu pessoalmente um OVNI no espaço, mas o que ele viu foi ainda mais convincente. Ele conheceu pessoas nas profundezas dos círculos militares e de inteligência que lhe disseram, off the record, que não estávamos sozinhos. Ele alegou que extraterrestres estavam visitando a Terra há muito tempo, que o governo sabia e que a verdade estava sendo mantida longe do público. Mitchell não estava apenas especulando. Ele passou anos conversando com autoridades de alto escalão, incluindo aquelas que trabalharam em Roswell. Ele falou com oficiais militares que juraram ter visto naves acidentadas, corpos de extraterrestres mortos e tecnologia tão avançada que fazia aeronaves modernas parecerem primitivas. A NASA se distanciou das alegações de Mitchell, mas isso não o impediu. Ele deu entrevistas, escreveu livros e insistiu que os governos mundiais estavam suprimindo o conhecimento sobre OVNIs por décadas. Ele até deu a entender que alguns astronautas tinham visto mais do que tinham permissão para admitir. E, no entanto, as palavras de Mitchell não eram completamente únicas. Em todo o mundo, no coração da Guerra Fria, os cosmonautas soviéticos estavam testemunhando coisas estranhas por conta própria. Mas, ao contrário do Ocidente, seus encontros estavam enterrados ainda mais profundamente em segredo. Não foram apenas os astronautas americanos que relataram o inexplicável. Os cosmonautas soviéticos tiveram seus próprios encontros. Encontros que eram tão desconcertantes, tão misteriosos, mas ainda mais fortemente suprimidos. Um dos casos mais famosos veio de Pavel Popovich, um cosmonauta soviético altamente respeitado. Enquanto pilotava um avião em alta altitude em 1978, ele e sua tripulação viram uma enorme nave triangular o seguindo. Não era um satélite, não era um meteoro. Ele se movia com propósito. Quando ele relatou, foi instruído a ficar quieto. Então houve Vladimir Kovalionok, um cosmonauta, a bordo da Estação Espacial Salyut 6 em 1981. Durante sua missão, ele viu um objeto do lado de fora da janela da estação, uma esfera pulsando com energia, mudando de forma enquanto ele observava. Não era nada como detritos espaciais. Antes que ele pudesse pegar uma câmera, o objeto desapareceu de repente. Outros cosmonautas soviéticos insinuaram encontros estranhos, mas foram avisados para nunca falar sobre eles. A KGB tinha um departamento inteiro dedicado a relatos de OVNIs. Mas tudo estava trancado. Ao contrário dos Yammer-Saila, onde os astronautas podiam pelo menos insinuar suas experiências, na União Soviética, falar sobre OVNIs podia arruinar uma carreira. Ou pior, por décadas, essas histórias permaneceram enterradas. Foi somente com a queda da União Soviética que alguns relatos começaram a vazar, mostrando que mesmo no espaço, algo estava observando. E se astronautas e cosmonautas, algumas das pessoas mais bem treinadas e sensatas da Terra, não conseguiam explicar o que estavam vendo, quem conseguiria? A maioria das pessoas nunca ouviu falar de Maurice Chatelain. Ele não era um astronauta, mas desempenhou um papel crucial nas primeiras missões espaciais. Ele foi o chefe de comunicações da NASA durante o programa Apollo, um homem com acesso a sinais de transmissão e conversas confidenciais entre astronautas e o controle da missão. E o que ele mais tarde alegou chocou todos que ouviram. Chatelain afirmou que a NASA estava ciente da atividade extraterrestre no espaço há muito tempo.
Ele alegou que todas as missões Apollo encontraram OVNIs em algum momento, mas a informação estava enterrada, escondida atrás de documentos confidenciais e explicações vagas. A verdade real, ele disse, era que os astronautas não estavam sozinhos lá fora. Ele até sugeriu que a Apollo 11, a primeira missão a pousar na Lua, tinha visto algo estranho assim que chegaram. A conversa de rádio foi cortada das transmissões públicas, mas de acordo com Chatelain, Neil Armstrong e Buzz Aldrin relataram visitantes observando-os da borda de uma cratera. Objetos grandes e brilhantes, apenas parados ali, observando. A NASA rejeitou as alegações de Chatelain, mas ele não foi o único a sugerir encontros estranhos durante a Apollo 11. O próprio Buzz Aldrin falaria mais tarde sobre algo incomum que o seguiu no caminho para a Lua. Buzz Aldrin ficou atrás apenas de Neil Armstrong em pisar na Lua, mas sua experiência mais bizarra aconteceu antes mesmo de pousarem. A caminho da superfície lunar, Aldrin viu algo estranho do lado de fora da nave espacial, um objeto brilhante e em movimento, acompanhando o ritmo da Apollo 11. A princípio, ele pensou que poderia ser um estágio de foguete gasto, se afastando deles, mas quando contataram o controle da missão, foram informados da última posição conhecida do estágio do foguete. Estava a mais de 9.600 quilômetros de distância. O que quer que estivesse lá fora com eles, não era deles. Aldrin e a tripulação debateram se deveriam relatar. Falar sobre OVNIs não era exatamente encorajado. Eles decidiram mencioná-lo em termos vagos, mantendo-o fora dos registros oficiais. Anos mais tarde, Aldrin reconheceria o avistamento publicamente, afirmando que não tinha certeza do que era, apenas que não pertencia a eles. A resposta da NASA? Reflexos nas janelas da espaçonave. Uma desculpa comum, usada repetidamente quando os astronautas viam algo que não se encaixava no roteiro. A Apollo 11 fez história, mas seu estranho encontro a caminho da Lua nunca foi seriamente investigado. E eles não foram a única tripulação da Apollo a vivenciar algo estranho. Apenas 3 missões depois, a Apollo 14 teve seu próprio momento misterioso, que aconteceu em uma frequência de rádio aberta. Durante as missões Apollo, os astronautas tinham 2 tipos de comunicação: transmissões públicas, que o mundo podia ouvir, e canais médicos privados, reservados para conversas que não eram para o ouvido público. Mas durante a Apollo 14, algo escapou que não deveria ser ouvido. Uma conversa estranha e sussurrada entre a tripulação surgiu, discutindo um objeto desconhecido que eles tinham avistado. A transmissão foi parcialmente gravada antes de ser cortada. As palavras foram breves, mas assustadoras. Nós encontramos o bicho-papão. Eu ainda o tenho. Sim, ele está olhando para nós. Então, silêncio. O canal foi trocado. Nenhuma explicação adicional foi dada. A NASA nunca abordou isso. A transcrição permaneceu enterrada por anos. Oficialmente, a Apollo 14 não teve encontros com objetos desconhecidos, mas a transmissão sugeriu outra coisa, algo visto, reconhecido e então rapidamente escondido. E quanto mais profundamente se olha nos registros da era Apollo, mais momentos estranhos como esse começam a aparecer. Conversas interrompidas, luzes inexplicáveis e relatos de astronautas que anos depois admitiriam ter visto coisas que não conseguiam explicar. A Apollo 16 deveria ser uma missão direta, outro passo na jornada da humanidade pela Lua. Mas o que os astronautas capturaram em filme, durante seu tempo em órbita, deixou para trás uma das mais debatidas partes de filmagens da Apollo já registradas. Enquanto o módulo de comando da Apollo 16 estava circulando a Lua, uma câmera a bordo capturou um objeto misterioso no espaço. Parecia ser uma nave estruturada, metálica, refletindo a luz do Sol. Ele pairou perto da nave espacial, aparentemente observando antes de se afastar lentamente. A filmagem mostrou um objeto que não correspondia a nenhum satélite, nave espacial ou detritos lunares naturais conhecidos. A explicação da NASA: eles alegaram que era o holofote do módulo lunar Apollo 16, um reflexo de seu próprio equipamento. Mas muitos não estavam convencidos. A maneira como o objeto se movia, a maneira como ele mantinha a posição e então se afastava lentamente, não correspondia a um simples reflexo de luz. Alguns pesquisadores acreditam que a filmagem mostra uma nave desconhecida, possivelmente algo monitorando a Apollo 16. O clipe permaneceu enterrado por anos, ressurgindo apenas quando a NASA divulgou milhares de fitas antigas da Apollo. Até hoje, nenhuma resposta clara foi dada. Foi apenas uma ilusão de ótica, ou a Apollo 16 estava sendo observada? E se havia algo lá fora, o que a Apollo 11 viu primeiro? Porque se as alegações de Maurice Chatelain fossem verdadeiras, Neil Armstrong viu algo ainda mais perturbador. Oficialmente, as primeiras palavras de Neil Armstrong da Lua foram algumas das mais famosas da história. Este é um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Mas alguns acreditam que outra conversa ocorreu, uma privada. Uma que nunca foi destinada a atingir o público. De acordo com relatórios vazados e alegações de fontes de inteligência, Armstrong fez uma transmissão urgente e confidencial para a NASA logo após pisar na Lua. Nele, ele descreveu grandes objetos, observando-os da borda de uma cratera.
A suposta transmissão foi mais ou menos assim. Eles estão aqui, eles estão nos observando. Eu lhe digo, há outras naves espaciais aqui alinhadas do outro lado da cratera. Eles estão nos observando. A NASA cortou rapidamente o feed público, mudando para um canal secreto. Armstrong e Aldrin continuaram sua missão, mas de acordo com algumas fontes, eles ficaram abalados. Após seu retorno, nenhum deles falou sobre isso publicamente. A NASA descartou a alegação como nada mais do que conversa de conspiração. Nenhuma transmissão desse tipo foi confirmada, e Armstrong nunca a reconheceu publicamente. Mas anos depois, outros astronautas, incluindo Edgar Mitchell, sugeriram que a Apollo 11 tinha visto algo incomum na Lua. Se Armstrong realmente teve uma conversa secreta naquele dia, o que era tão importante que tinha que ser escondido do mundo? E por que a NASA continuou a negar encontros de astronautas com objetos desconhecidos, até que os denunciantes começaram a vazar as filmagens? Por décadas, a NASA manteve um controle rígido sobre as filmagens e comunicações de missões espaciais. Mas não importa o quanto eles tentassem conter a verdade, algumas peças escapavam. Antigos contratados e funcionários da NASA se apresentaram ao longo dos anos, alegando que certos vídeos foram deliberadamente alterados, escondidos ou classificados. Uma das denunciantes mais conhecidas, Donna Hare, trabalhou como técnica de fotografia dentro da NASA. Ela alegou ter visto imagens adulteradas, com objetos estranhos editados antes do lançamento público. Ela não estava sozinha. Outro ex-funcionário da NASA, Ken Johnston, alegou que os astronautas da Apollo haviam fotografado objetos estranhos na Lua, mas foram ordenados a entregar todas as imagens, muitas das quais nunca mais foram vistas. Depois, houve os feeds ao vivo, vazados, transmissões sem cortes de missões de ônibus espaciais e da ISS, mostrando objetos se movendo contra toda a física conhecida, antes que a NASA cortasse abruptamente a transmissão. Toda vez, a resposta era a mesma: falha na câmera, gelo, reflexos. Mas quantas coincidências são necessárias antes que deixe de ser uma coincidência? Os denunciantes da NASA insistem que os astronautas encontraram coisas que não conseguem explicar, mas que admitir isso pode prejudicar a credibilidade, causar pânico público ou, pior, revelar que não estamos sozinhos. Por décadas, os astronautas, nossos olhos mais bem treinados no espaço, viram algo observando, seguindo, esperando. A NASA nega, as filmagens desaparecem, as vozes são silenciadas, mas a verdade vagueia um pouco além do alcance, nos circulando no escuro. Se eles estão lá fora, o que eles querem? É isso aí. Você acredita em alienígenas? Deixe-me saber nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.